Olá, o Repórter MT recebe Sueli Batista, que além de presidente da Academia Mato Grossense de Letras, ela é jornalista, poeta, empresária, master coach, especializada em psicologia positiva, além de ter sido minha professora também, né, Sueli? E agora esta figura ímpar, personalidade ímpar aqui de Mato Grosso, está lançando um livro como coautora, que é o Equilíbrio Emocional em Tempos de Crise. Muito bom te receber aqui, Sueli, especialmente para falar desse tema tão importante para todos nós nesse momento. Eu que agradeço o convite, é sempre muito bom falar da ciência, da felicidade e do bem-estar. Né? Porque quando nós falamos do equilíbrio emocional, nós temos todo um desenvolvimento de estudos que leva ao que é de essencial para a gente se conectar com o nosso interior e saber como viver cada vez mais e melhor. Sim, e este livro você está como coautora, são 10 autores. Exatamente. Explica um pouco pra gente. Esse livro é um livro que tem uma organização do Kenji Sakamoto e de Paula Miranda, né, são do Rio Grande do Sul, e foi feito uma análise das pessoas que estavam atuando nessa área, principalmente dentro do que se anunciava como um novo normal, né? Como essas pessoas estavam agindo. Quem trabalha com desenvolvimento humano nunca foi tão procurado, né? Essas pessoas têm sido muito procuradas devido às pessoas se desequilibrarem, ter medo, ter ansiedade e uma série de desequilíbrios funcionais, desequilíbrios humanos que podem levar a pessoa a paralisar, né? Paralisar suas ações, paralisar seu convívio social, não querer mais trabalhar, sentir que está morrendo. E isso muito preocupou especialistas nessa área. Então, a Paula, ela começou a analisar pessoas que tinham essa atuação e convidou e chegou a 10 pessoas, né, Master Coach e outros profissionais de desenvolvimento humano que estavam se destacando em atendimentos nesse sentido. Seria uma obra voltada para auxiliar a não ser engolido por essa tempestade? Seria isso? Também seria. A minha própria participação, que a gente está falando desse admirável mundo do novo normal. Esse é o seu capítulo. Porque a gente passa por situações tão diversas, por situações tão que mexe com o seu interno, principalmente uma das piores que tem, que é a do luto. Então, como as pessoas vão estar lidando com o luto nesse momento? Quando as pessoas estão sabendo lidar com doenças que ela fala, poxa, estou indo embora. Né? Então, como ela vai lidar com os medos? Como ela vai lidar com as ansiedades? Então, dentro desse processo que a gente chama, né, de novo normal, que agora já é um velho normal, nós já alongamos muito. Já né? estamos porque, cansados desse normal, né? Queremos o antigo de volta. Porque quando anunciou o ano 2020, o que aconteceu? 2020 ele já se anunciou como um ano que não seria bom. Né? Você pode até ter comemorado a entrada de 2020, mas você já tinha uma coisa assim de expectativa do que viria no mundo. Esse livro ele foi escrito em 2020? Não, ele foi escrito uma parte em meados de 2020, em julho. Ou seja, na crise da pandemia. Né? Na época da pandemia, na qual eu já tinha passado pelo processo. Você já tinha se recuperado. Né, eu já estava recuperada, mas eu estava fazendo atendimentos através do SOS Emocional, que fui convidada, né, para palestrar para pessoas que estavam vivendo esse processo de ansiedade. Comecei a conectar com pessoas que trabalhavam muito nesse sentido, psicólogos também, além de coaches, master coaches, psicólogos. E a gente chegou à conclusão que as pessoas estavam precisando mais do que nunca de atendimentos. E aí eu não me preocupei com os atendimentos pagos. A gente começou a atender as pessoas sem cobrar. Então tem muito grupo de profissionais que estavam fazendo isso nesse sentido. Olha, fechei
meu consultório, que a gente fala, chama, né, do consultório do coach. Fechei meu consultório, vou fechar até passar esse processo. Enquanto isso, a gente vai atendendo através de vídeo, né, através de computador, celular. Apesar que isso, especialmente, sim, eu não gosto muito, eu gosto do contato com a pessoa. Eu gosto realmente daquele processo, olhinho no olhinho, gelinho no joelhinho, uma conexão, criar rapport com a pessoa, para você estar realmente integrada com ela, mas o atendimento por vídeo, ele também funciona. Como é que foi esse processo de optar por escrever essa obra, participar dessa obra, mesmo tendo passado por esse momento tão delicado? Olha, acho que eu ter passado por esse momento delicado, eu poderia ensinar as pessoas a fazer essa travessia também de uma maneira mais leve. Porque as pessoas, geralmente, que a gente percebe é que elas passam de forma muito densa, muito pesada. Foi uma coisa assim, minha mãe estava com problema de rins. Minha mãe estava precisando fazer hemodiálise. E a médica falou, ou a senhora faz hemodiálise ou vai a óbito. E eu peguei e falei assim, pô, tenho que ver minha mãe. Como eu vou ficar aqui me sentindo confortável num estado que não tinha 4 mortes e ir para um estado que tinha 4.000 mortes? Aí no coach nós aprendemos a fazer uma pergunta. O que o amor faria nesta hora? Aí eu me fiz a pergunta. O que o amor faria nesta hora? O amor pegaria o avião e ia parar lá em São Paulo. E foi o que o amor fez. Entendeu? Então, o amor é uma das emoções mais positivas do processo do desenvolvimento humano. E quando eu cheguei e vi minha mãe naquele estado, falei, nós vamos agilizar para ela fazer hemodiálise. Ela não queria, porque não queria pegar Covid. Olha a situação. Aí eu falei, nós temos que internar a mãe. Falei para o meu irmão, porque senão a médica já falou que ela vai a óbito, eu estou sentindo ela muito fragilizada. Ela estava fragilizada. Aí resolvemos internar num dos melhores hospitais, numa rede boa. Internei minha mãe, ela fez 2 sessões de hemodiálise internada, para ficar mais segura. Quando foi fazer a terceira, ela estava com Covid. E a médica falou, nessa noite, o meu irmão que estava dormindo lá, eu ia substituí-lo. E eu não estava me sentindo bem. Eu falei, olha, Luiz, eu acho que eu peguei Covid, porque eu estou me sentindo... Era uma sensação horrível. Eu falei assim, eu não vou poder te substituir. Ele tinha virado a noite, daí no outro dia de manhã ele falou, nem precisa vir, porque a mãe pegou Covid e eu estou indo embora. E a médica falou que ninguém fica aqui, que todos podem estar com Covid. E quando eu recebi o resultado, eu já não estava mais aguentando. Era muita dor, era muito calafrio. Era febre. Aí no outro dia eu falei assim, eu vou me internar. Né? Eu peguei um Uber, fui para um hospital que eu não conhecia, né? Um hospital bom, uma rede boa. Graças a Deus eu tenho um plano de saúde nacional. No outro dia, cedo, eu tenho a notícia que a minha mãe está morta. Que morreu na hora que eu estava internando praticamente. Então, um processo que se eu deixasse me levar por aquela história negativa, sem ter uma reação, eu ia piorar. Né? Eu ia perder minha imunidade se eu chorasse, se eu ficasse transtornada, se eu falasse, né? Então, eu procurei o quê? Usar em mim tudo aquilo que eu aprendi para usar na outra pessoa. A psicologia positiva. A psicologia positiva. Aí eu comecei a aplicar as ferramentas da psicologia positiva. Na psicologia positiva tem uma ferramenta, Márcia, que é muito interessante, e que foi desenvolvida por uma doutora americana, que é a Barbara Fredrickson, e ela criou, a criadora das 10 emoções positivas, porque nós temos as 6 emoções básicas, mas nós temos emoções também 10 positivas, embora esteja algumas coisas da básica dentro. As emoções básicas é aquela que você sente em qualquer lugar do mundo e você expressa no rosto. Tipo, você expressa espanto, você faz, né? Medo, né? Aversão, ódio,
né? Então, tudo é manifestado, mas as positivas, elas estão fora dessa básica. Ela pode acontecer em determinado momento, numa situação que você passa. E dentro desse estudo, ela criou algo que se chama o balanço das emoções, o equilíbrio das emoções. Poucos sabem disso, mas a emoção negativa ela tem peso 3. Emoção positiva, peso 1. Quando você recebe uma notícia negativa, imagina, sua mãe morreu, pá, desceu 3 pontos da minha balança. Então ficou, ó o desequilíbrio. Sua mãe morreu e nenhum irmão estava para ir no enterro. Mais ainda. Aí, eu falei, como eu vou equilibrar agora? Se eu não soubesse dessa ferramenta da psicologia positiva, eu poderia declinar cada vez mais. Porque qualquer coisinha que eu viesse naquele hospital, naquele momento, se eu soubesse que alguém morreu do lado, se eu soubesse que estava faltando um medicamento, ia descendo. Aí o que eu fiz? Imediatamente, quando eu recebi a notícia, estava sozinha naquele local, eu comecei a pôr a minha ânima, o estado de vida, em outro processo. Eu falei assim, puxa vida, minha mãe morreu. Mas eu, antes da minha mãe morrer, fiquei no hospital com ela 3 noites. Eu senti o calor da mão da minha mãe. Eu fiz a minha mãe se conectar com o nosso passado e sentir prazer das lembranças. Que eu fiz isso com a minha mãe quando ela queria tomar meu suco de abacaxi, que ela não podia tomar naquele momento. Eu falei, mãe, pensa, só pensa. Na época aqui, né? Mas assim, levando ela para remeter como positivo aquilo. Então eu trabalhei isso com a minha mãe. Aí eu comecei já, comecei a levantar um ponto. Olha só como que o negócio é difícil. Aí eu comecei a falar, minha mãe sempre paguei plano de saúde bom para ela estava nos melhores hospitais, a minha mãe foi enterrada num cemitério bom. Aí eu comecei a colocar várias coisas para ter o equilíbrio. Naquele momento, eu já tinha mudado o meu mindset, meu modelo de pensar em relação à morte. Porque eu fui começar a levar as reflexões até voltar ao equilíbrio emocional. Então ele estava zerado naquele momento. Aí eu ouvi muitos aplausos. Né? Estava ouvindo, estava deitada, ouvia aplausos. Aí as enfermeiras elas já entravam meio assim, porque sabiam que eu tinha recebido uma notícia daquela e elas estavam me tratando tudo de uma forma muito delicada já. Além da doença que eu estava, elas tratavam eu de uma forma delicada. Os aplausos eram as pessoas recuperadas que estavam saindo. Alta. E eu tinha começado a saber disso, né? Era tão pouco tempo, né, que as pessoas estavam saindo. Falei assim para ela, tem gente saindo do hospital hoje? Ela falou, saíram 6. Eu falei, que ótimo. Então, vocês preparam aplausos, prepara toda a festa que eu vou sair logo, logo. Então, eu já falei de uma linguagem otimista para ela, que eu não ia piorar ali dentro. É a mudança de vibração. Mas você muda, assim, de todo o seu interno. E esse equilíbrio você consegue, né, o telespectador que está ouvindo, a qualquer momento. Veja bem, você está para sair de casa, para ir para o seu trabalho, seu marido fala assim, você está olhando no espelho, seu marido fala, nossa, parece que está mais velha hoje, parece que eu estou vendo mais ruga em você. Aí você fala, ai meu Troca o óculos. Deus, né? Oh, meu Deus, né? Você já chega, né? Fica chateada. Você vai o caminho todo do trabalho com aquilo, porque foi uma coisa negativa que ele falou e caiu. E você, às vezes, ela pode achar bobagem, mas não é, cai o estado, porque o negativo ele é muito pesado. Aí você chega no teu trabalho, o seu chefe fala assim, Márcia, cadê aquele relatório que eu te pedi ontem? Sabe, esqueci. Ele falou, tá ficando caduca? Ela falou, pronto, agora eu tô velha e já tô ficando, né? Aí já perde. Se naquele dia não acontecer coisa boa e você não perceber que você tem que, se não acontecer, buscar coisas boas, você vai afundando. Aí muitas pessoas vão descendo dessa balança, sem perceber, e quando vai estar no fundo do poço. E para erguer, ser 3 por 1. Essa é a parte mais complicada. É. Né? Eu vi uma descrição sobre esse livro que chamou muito minha atenção, que foi a seguinte, né? Que diz que esse livro não fala sobre crise, sim como acreditar na sua força para superar essas tempestades que abalam sua vida, seus negócios e sua estrutura. Essa descrição aqui já me cativou. É isso, você sair superar, né? Digamos lá,
essa superação acreditando vem a bonança depois. Você tem que ter uma mentalidade sempre voltada para o positivo. Nós somos, assim, desde crianças, acostumados com os pais a colocar, de repente, mesmo sem querer, crenças negativas em você. Né? Você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai ficar resfriado, então você não vai tomar aquele ventinho. Então, se você vai ser uma criança, qualquer vento você se retrai. Mas não, você pode tomar o vento. Você não pode tomar a água da bacia, senão vai nascer sapo na sua barriga. Então são coisas, são coisas que você pensa que hoje não é, mas a criança vai ficando com aquilo e cresce com aquelas crenças limitantes. E aí você tem um problema da crise, né, desse tempo de crise, que é um fenômeno que está acontecendo. E você acha que não vai sair mais. Aí você não tem esperança, do verbo esperançar. Você não tem uma visão que você vai buscar a prosperidade para você fica limitado e não vai buscar o crescimento. Então, se você não insiste, você para, fica estagnado. Você não faz mais nada. Eu tenho uma historinha que até é interessante. Eu costumo, como eu gosto de trabalhar com lúdico, eu peguei umas tirinhas do Snoopy, com o Charlie Brown, para explicar algumas coisas do desenvolvimento humano e de como você pode mudar a mentalidade das pessoas através de uma mudança interna mesmo. Então, o Snoopy, ele tinha acordado de manhã, você lembra aquele desenho? Ele fica em cima da casa, fica olhando, parado, né? Ele falava assim, eu não sei hoje o que está acontecendo comigo, não sei se eu levanto, se eu saio, se eu fico. Quer saber de uma coisa? Eu vou dormir novamente. Então, é assim, eu não quero saber de nada. Aí, ele pegou, eu peguei, né, na realidade, eu explico que naquele desenho eu fiz uma conexão com o Snoopy. Falei, o que é isso? Vou ensinar uma coisa para você. Eu vou te ensinar a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas. Então, o Snoopy, naquela pirâmide, que você começa do básico, que o que você precisa do básico para sobreviver, o Snoopy estava ali no básico para sobreviver. Ele levanta, eu como alguma coisa, vou deitar. Acabou, meu mundo acabou ali. Para mim, as minhas necessidades básicas estão sendo satisfeitas. Eu não quero crescimento, não quero enxergar nada. Daí ele vai para um outro nível, que é o nível que já começa a ter conquistas, né? Olha, eu quero trabalhar, quero lutar para ter essas conquistas. Depois você passa para outro nível superior, que é da plenitude. Você fica pleno. Você sabe que você veio com um propósito na vida. Você veio com uma missão na vida. Qual é a tua missão na vida? Você tem que ter essa resposta, porque senão você vai ficar paralisado. A minha missão não é nenhuma, eu quero ficar aqui hoje. Aí, num dia, o Snoopy estava saindo, né? Encontrou o Charlie Brown, olhando assim para o rio. O Snoopy falou assim... o Charlie Brown falou para o Snoopy, Snoopy, você sabe de uma coisa? Sabe que um dia todos nós iremos morrer. Aí o Snoopy olhou para ele e falou, mas nos outros não. Porque nós estamos aqui... E a gente sabe o que a gente tem que fazer com os nossos dias que temos vivos. Não pensar no dia que você vai morrer. Ficar sentado, estagnado. E mesmo assim, chegar. Se você vai morrer, o que você vai levar nessa bagagem? Você vai levar na bagagem, sabe o quê? O que você deixou de bom. O que você deixou como legado. O que você deixou como inspiração. O que você deixou ao ser mentor de alguém. E aí que as pessoas não entendem. Porque eu vou lutar tanto, porque buscar tanto. Eu mesma. Por que você faz tanta coisa? Por que faz tanta coisa voluntária? Por que não cuida mais da tua empresa? Por que você fechou sua empresa e está atendendo voluntariamente? Porque a gente tem que descobrir qual é o nosso propósito. Daí um dia o Snoopy ainda continuou, porque eu fui buscar tiras do Snoopy. Ele está andando alegremente. Aí o Charlie Brown falou assim, nossa, Snoopy, como você está feliz? Ele falou, eu estou feliz porque eu descobri o meu propósito de vida. Aí o Charlie Brown, mas qual é o seu propósito de vida, Snoopy? Ele abraçou o Charlie Brown e falou, ser cuidador de amigos.
legal. Não é? Então, você pode ser cuidador de amigos. Quando você fala assim, você é empreendedora social. Por que eu sou empreendedora social? Porque eu já impactei a sociedade positivamente com meus projetos. O que eu ganhei com esses projetos? Dinheiro? Não. Eu ganhei o quê? Tem duas coisas que você ganha quando você faz as coisas. Agora, até três pode ter para aqueles que acreditam que exista um lugar no céu. Eu vou ganhar um lugar no céu, né? Eu tenho pessoas que falam assim, eu estou ganhando dinheiro. O outro está ganhando o quê? Empoderamento. Ganha poder. Então, o ser humano empoderado, ele é um ser humano mais feliz. Não é empoderado do poder, de decisões políticas, não. É de você ser um agente transformador da sociedade. Né? Então, esse livro, O Equilíbrio Emocional em Tempos de Crise, ele traz exatamente isso. Ver as pessoas que estão usando mais as suas fraquezas do que as suas forças. Se você coloca assim no papel, essas são minhas forças, essas são minhas fraquezas, aí você vai perceber, fala, nossa, eu estou mais fraco que forte, como eu posso mudar isso? Então, você vai potencializar aquilo que te traz força. Não vai potencializar a sua fraqueza. É o que está acontecendo neste momento no mundo. As pessoas estão potencializando fraquezas. Isso é um alerta. É um alerta. E assim, a questão desse desenvolvimento emocional, né, é bom lembrar que isso não é uma escala que tem fim, né? Todo mundo, isso é para todo mundo, cada um é um degrau por vez e a gente está sempre se melhorando. Né? Não é assim, olha, eu já sou bastante evoluído, não preciso disso. É que você busca o florescimento humano, que a gente chama, né? A gente até fala, vamos florescer? O que é florescer? É você alcançar um estágio da plenitude humana, onde você vai saber que o dinheiro é bom. Eu não posso condenar o dinheiro. Não, de forma alguma. O dinheiro é bom, mas é bom também a gente estar bem. Porque muita gente tem dinheiro e está no fundo do poço. Mas por quê? Porque não trabalha o equilíbrio nas situações da vida. Ela deixa desequilibrar o tempo todo. Ela não busca uma felicidade, a felicidade que a gente chama de felicidade autêntica. Felicidade autêntica, ela não depende de dinheiro. A gente tem no caminho da construção da psicologia positiva algumas coisas que a gente fala assim, que é o flow. O que é estar em flow? É você estar assim, absorto num momento. Assim, você pode estar trabalhando, tem 10 pessoas na tua equipe, você está ali com todas aquelas pessoas, mas se você está em flow no teu trabalho, você não desvia seu foco de forma alguma. Então, você fica absorto, você fica naquela motivação intrínseca, uma motivação que ninguém tira de você. E nem desvia aquilo que você quer fazer. Quando eu estou em flow, por exemplo, eu começo a fazer um projeto, eu posso começar a fazer esse projeto às 6 horas da tarde. De repente, meio-dia do outro dia, eu posso estar no projeto. Eu nem durmo, eu não sinto sono. Você entendeu? Então, por quê? E o sono não me faz falta também. Porque você está absorto naquilo. Você se entregou àquilo. Então, isso é muito importante da psicologia positiva. Geralmente, fala que o pintor vive em flow, né? Que o pessoal está pintando uma tela. Isso. Mas quando eu trabalhava na assessoria de comunicação da P-Comércio, lá era um espaço, não sei se você chegou a ir lá, era um espaço onde todo mundo trabalhava, era barulho e tal. Várias, né? Mas eu não percebia, depois que eu fui aprender mais tarde, o porquê aquelas pessoas todas falando não chegavam ao meu ouvido. Porque eu estava em meu momento de flow. Tem um outro momento da psicologia positiva que é muito importante, que se chama savory, de saborear a vida. De repente, tem pessoas, filhas de ricos, crianças filhas de ricos, que não saboreiam a vida. E uma criança de pobre vai na beira de rio e fica gargalhando, brincando, abraça a mãe, sorri para a mãe. E o do rico se isola. Porque não é o dinheiro em si. Dinheiro é bom, mas não é ele em si que traz. Não é por isso que fala, dinheiro não traz felicidade, manda comprar. Não é isso. Dinheiro é bom sim. Mas é bom você estar de bem consigo mesmo. É um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Só para a gente concluir, Sueli, gostaria que você mostrasse também esse seu outro livro aqui, que é voltado para o público infantil,
que também traz a psicologia positiva. Exato, né? é porque, na realidade, eu procurei fazer um livro infantil no qual a gente passasse alguns conceitos da psicologia positiva. A Chalana de Noé. É a história de uma criança que, ao nascer, ele foi chamado de e depois, ao crescer, ele foi chamado de Noé, né? Quando ele chegou na escola, ele percebeu que as crianças riam quando a professora falava presente, quá, 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 todo mundo ria. Ele começou a ficar retraído e não queria ir mais para a escola. Começou a chorar. Aí a gente mostra a importância da professora, a importância do adulto na formação dessa criança. Aí a professora, ela fez o quê? Fez ele ressignificar o que ele achava que o nome dele era ruim. Ela fez ele ressignificar usando palavras poderosas, dando um patrocínio positivo para ele. Falou, olha, o fato de você chamar o torna diferente. Porque é uma palavra muito forte, ela está praticamente presente em 13% das palavras. É uma letra muito importante, porque ela está presente em 13% das palavras da língua portuguesa. É com ela que você escreve ética, é com ela que você escreve educação, é com ela que você escreve esperança. Ele falou, opa, e esse acento, ele coloca mais força nas palavras. Então, ele começou a se sentir o quê? Forte a partir daquele momento. Ele passou a acreditar que aquele nome era muito especial. Então, é isso que os pais e professores têm que fazer com os alunos, se estiver sofrendo bullying. É falar, não, isso aí, o seu cabelo crespo, qual é o problema do seu cabelo crespo? Seu cabelo crespo é muito melhor que o cabelo liso, porque te torna diferente. Coloca alguma coisa positiva, se alguém colocou negativo em relação ao cabelo crespo. Você viu mesmo isso na televisão recentemente, né, uma discussão sobre o cabelo de uma pessoa e como deixou essa pessoa triste, arrasada. Porque são coisas que remete alguém a querer depreciar. E ninguém pode ser depreciado porque tem um tamanho menor. Porque se eu fosse levar uma coisa limitante, uma crença limitante, que eu sou pequena e eu não podia ser presidente de uma ONG internacional e ser presidente dela no Brasil, ser a segunda mulher na América Latina dessa organização, eu ficaria limitada por causa do meu tamanho. Então, sempre tem alguém que tem que te dar um patrocínio positivo quando você não encontra o seu próprio patrocínio. E, às vezes, o patrocínio vem de você mesmo, quando criança. Quando criança, não deixava ninguém passar a perna em mim, entendeu? Eu mesma me patrocinava. Mas nem todo ser humano consegue o patrocínio positivo. Então, isso é uma das coisas que nós devemos sempre dar a alguém. Seja teu amigo, quando teu amigo está contando um problema muito sério, ouve seu amigo na essência. Ouve aquela pessoa na essência. Olhe nos olhos dessa pessoa. Entre na história da pessoa. Porque o que tem se visto é que as pessoas não desenvolvem a escuta ativa em relação ao outro. A pessoa está falando, ele está ali em outro lugar e não ajuda, não contribui. Porque a partir do momento que você desenvolve uma escuta ativa, você vai poder dar mais sentido naquela relação de conversa. Você pode ser útil realmente naquela relação para outra pessoa. Por isso que a gente fala, o patrocínio positivo. Márcia, você hoje está muito triste. Márcia, fica para cima. Você é uma mulher inteligente. Você estudou para isso. Você tem sua família. Olha que coisa maravilhosa que é a tua vida. Aí, se você pega, cima. Tem amigos que falam assim, mas é verdade, hein? É assim mesmo. Ixi, não tem jeito, não. Não tem jeito. Aí você pega... Não colabora. Né? Não colabora, mas por quê? Não pensou numa coisa de te dar algo construtivo para o seu crescimento. Certo. Então, nós fechamos aqui com a dica destes 2 livros atuais aqui, de Sueli Batista, Equilíbrio Emocional em Tempos de Crise, são 10 coautores, né? E a Chalana de Noé,
Que eu vou presentear, que eu vi que você tem criança, vai ser um presente para o seu... É menino? Você tem um menino? Então vai ser um presente para o seu menino. Pro Heitor. Esse aí eu vou autografar para o Heitor. Que bom, obrigada, Sueli. Bom, e assim, pelo que você explicou, é uma literatura que não é só infantil, ela serve para os pais também, até para poder patrocinar essa psicologia positiva nos filhos. Bom, Sueli, obrigado, um prazer te receber. Eu que agradeço. Aqui. Deixo um abraço aqui para toda a sua equipe, um abraço especial ao diretor André, que é um amigo muito especial, de longa jornada. Que bom, até mais.